iniciamos uma série especial, em 3 partes, sobre essa profecia conhecida como a vara e a panela. E hoje veremos o contexto dessa profecia em Israel. E você perceberá que nada do que Deus revelou a Jeremias foi por acaso. Rapidinho, depois da nossa vinheta. É importante a gente entender que dentro desse contexto da palavra do Senhor para Israel, existem alguns marcos. Por exemplo, em Deuteronômio 28, há uma situação interessante, porque o povo se dividiu em 2 montes, no Monte Gerizim e no Monte Ebal. E cada monte desse representava uma situação de bênção ou de maldição. A bênção era se o povo cumprisse as palavras do Senhor, se cumprisse tudo aquilo que o Senhor estava orientando. Então, olha o que diz a palavra, e aqueles que estavam no Monte Gerizim repetiam a palavra, determinando aquilo que iria acontecer, caso eles estivessem dentro da orientação do Senhor. Então, a palavra diz o seguinte: vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, os filhos do ventre serão abençoados, como também as colheitas da terra, os bezerros, os cordeiros, falava de vitória sobre os inimigos. Então, esse no Monte Gerizim. Agora, no Monte Ebal, aqueles que estavam ali representavam a situação se o povo não desse ouvido à palavra do Senhor. O que iria acontecer? Aí eles mesmos repetiam a determinação que havia sobre aqueles que não cumprissem a palavra. Tudo ao contrário, vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo, a sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoados, seus filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros, e ao contrário também seriam derrotados, envergonhados. Veja o peso da palavra. Então, não há um terceiro meio, não há outro, não. É uma coisa ou outra. Ou a gente dá ouvido integral à palavra e é abençoado, recebe uma bênção, ou não damos ouvido à palavra e tudo vai mal. Veja só, alguém ouvindo isso pode dizer assim, falar, mas onde está a soberania de Deus? Aliás, é um assunto que é muito abordado hoje, porque traz uma intenção aparentemente boa, há uma intenção da parte do adversário de confundir a mente daquele que lê a palavra. Que ele fala assim, Deus ele determina, tudo já está determinado. É um tema que está se falando muito hoje, para querer colocar na conta de Deus tudo que acontece de errado na vida da pessoa. E o sentido é muito claro, é invalidar o sacrifício de Jesus. Porque diz assim, olha, alguns são escolhidos, outros não são escolhidos. Então, se você não for escolhido, não adianta. Você é escolhido, pode pecar à vontade, porque se pecar ou não pecar, não vai fazer diferença. E o outro que não é escolhido, se pecar, também não vai fazer diferença, porque não ia ser salvo mesmo. Então veja só, o absurdo das coisas que são espalhadas como uma verdade bíblica, que não é. Porque o próprio Senhor, ele diz assim, escolheis, pois, a vida, para que vivais. Olha, se ele falou, escolhei vós, ou seja, a escolha é nossa. Nós que vamos escolher se estaremos na bênção ou se estaremos na maldição. Existem alguns pré-requisitos que estão claros na palavra. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. O que vês, Jeremias? Qual é a visão que você está tendo da palavra? O que você está entendendo da palavra? Então aí
nós vamos para a igreja hoje. Porque lá em Jeremias dizia que na panela, na segunda visão, que olha, vem uma panela fervente do norte. Era um juízo que vinha sobre Israel. Ali um juízo naquele momento, porque há uma segunda etapa em que Israel vai ser restaurado. Mas ali foi um juízo que vinha do norte, que foi a Babilônia, que invadiu, destruiu a cidade, levou muitos cativos, ou seja, a cidade foi destruída. Mas agora para a igreja, o que nós estamos entendendo dentro dessa palavra de bênção e maldição? Certamente há um juízo que está para vir sobre o mundo, por não cumprir a palavra. Israel, naquele momento, Jeremias estava nessa situação porque houve uma série de decretos, de leis que não foram cumpridas. Ele não cumpriu. Então, o Senhor está falando assim: olha, Jeremias, agora é o momento. Eu velo pela minha palavra para cumprir, ela vai se cumprir. E Israel não cumpriu as ordenanças, não foi fiel, não deu ouvido à palavra do Senhor. Então, vai acontecer um juízo. Jeremias estava numa situação bem difícil, porque ele tinha que falar aquilo que era mal para o seu povo. Isso ninguém quer fazer. E hoje muitas pessoas estão procurando na palavra coisas que lhes favorecem, só coisas que lhes favorecem. Querem ouvir uma palavra que vai dar ali um tapinha nas costas para dizer assim: olha, aquilo que você está fazendo não é tão mal assim não. Tem um escape, tem uma situação que a palavra te aprova. Então as pessoas estão procurando isso, mas nós queremos dizer que isso é da parte do maligno, não provém de Deus. Nós precisamos estarmos centrados na verdade da palavra. No próximo domingo, a vara e a panela no contexto da igreja nos dias de hoje. Inscreva-se, aperte o sininho das notificações para que você possa receber este conteúdo.